Saúdo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, já estamos aqui no alto da montanha. Estamos aqui, cheguei aqui de manhã, não pude chegar de madrugada como eu queria, pelo risco aqui que aqui é uma rota de narcotraficantes e uma rota também de sequestradores. Então, por minha própria segurança, fui aconselhado a não subir aqui de noite e nem tampouco pilotar a minha moto na estrada à noite. Então saí de Puebla às 6 horas da manhã, 6h10, e cheguei no povoado próximo aqui às 7h10 e mais uns minutos até aqui. Então calculamos aí 1h40 até aqui. São mais de 80 quilômetros, não? Mais de 80 quilômetros, eu penso por volta de 85 quilômetros. Estive aqui orando ao Senhor, eu venho aqui procurar uma resposta de Deus. Estamos aqui no alto da montanha, não? Estou aqui em cima de uma pedra, vemos ali ao longe uma outra pedra bonita, um ponto turístico. A essa direção vemos o vulcão Popocatépetl, que está lá ao fundo, com um pouco de fumaça branca e um pequeno vale no meio. Do outro lado aqui também podemos ver as montanhas. É um lugar aqui parecendo a Caatinga, me lembra muito a Caatinga do sertão do Brasil, não? Me lembra a Caatinga, o agreste, não? A vegetação é seca, não chega a ser excessivamente seca, mas sim é seca. Há muitos cactos aqui, e também um perigo muito grande de cobras. As cobras gostam muito de calor. Mas mesmo assim, o Senhor colocou no meu coração o desejo de poder estar aqui buscando a face do Senhor. Eu queria ter vindo aqui e trazido um obreiro junto, mas infelizmente, quando precisamos dos obreiros, pouquíssimos são aqueles que se dispõem a viajar 80 e poucos quilômetros para passar uma hora com Deus. Bom, mas cada um tem o seu propósito. Meu propósito é que Deus me chamou como pastor nessa cidade, nesse estado de Puebla, no país do México, no centro-sul do país. E Deus me trouxe aqui com um propósito. E como eu disse com a minha esposa, nós estamos aqui trabalhando por misericórdia e graça. Temos muita coisa para fazer na obra do Senhor. Mas eu sei que o Senhor está nos respaldando, está nos ajudando, está derramando da tua misericórdia. Perdão. Desculpa. E da sua graça sobre nossa vida. Mas o México é um país muito perseguido pela bruxaria e pelo satanismo. Então aqui, para ser pastor aqui e para ver o sobrenatural de Deus atuar dentro da igreja, no evangelismo, no nosso ministério, aqui temos que ser louco. Porque os satanistas sobem em montanhas como essa, em cavernas, a fazer encontros, fazem jejuns e orações a Satanás, ao Deus com letra minúscula deste mundo. E nós, como servos de Deus, devemos também fazer loucura para a glória do nome do Senhor. Jesus se retirava um tempo para orar. Jesus se apartava das multidões para orar. E quando Jesus abaixava do monte, ele pregava, ensinava e curava. Era um ministério tríplice de Jesus. Moisés, quando tinha que falar com Jeová Deus, subia no Monte Horebe. Elias no Monte Carmelo. E alguns outros personagens bíblicos que tinham o seu tempo com Deus subindo no monte e na montanha. E muitos deles, como Moisés, passaram longos dias, mas, se não me equivoco, mais de 40 dias. Então, o que se passa, Igreja do Senhor Jesus, de língua portuguesa? O que se passa é deserto. Você não tem que entrar, você não tem que ir até o deserto. Muitas vezes, Deus permite que o deserto venha até você.
Muitas vezes, amados irmãos, nos damos conta, quando nos damos por conta, estamos dentro do deserto. No deserto há sequidão, no deserto há falta de água, no deserto necessitamos de sombra, no deserto necessitamos de fonte de águas, no deserto necessitamos de resistência, no deserto necessitamos de algo fresco na nossa garganta, no deserto necessitamos ver alguma coisa no horizonte, no deserto passamos sede, no deserto vemos oásis que o inimigo cria para nos enganar. Vemos miragens. No deserto necessitamos de sombra para descansarmos um pouco. Mas Deus, mesmo em meio ao deserto, Deus está conosco. Da mesma maneira daquele jovem que foi deixado, o filho de Agar, a egípcia, foi deixado para morrer. Deus abriu as portas, mostrou para Agar um lugar que tinha ali comida e tinha água para aquele jovem. E aquele jovem dos ismaelitas foi também pai de uma nação. Irmãos, mas há uma diferença do deserto e do monte. O deserto você não necessita pedir para ir até o deserto. O deserto vem até você. O deserto vem para tentar nos destruir. O deserto vem para colocar sequidão na nossa garganta, na nossa alma, no nosso espírito. O deserto vem para acabar com nossos sonhos. O deserto vem para acabar com o frescor da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as corças anseiam as águas, querem as águas. E assim nós queremos a Deus. Necessitamos de Deus, assim como as corças necessitam das águas. Agora, o deserto, ele vem até você. Mas há uma diferença aí grande também entre o deserto e o monte. O monte, você tem que ir até no monte. O monte, nós temos que subir no monte. O monte, nós devemos subir no monte. No monte da submissão a Deus, no monte da oração, no monte do jejum, no monte da entrega, no monte da santificação, pelo qual é impossível ver Deus. Todos nós temos que subir no monte, irmãos. Muitas vezes não tem um monte perto da sua casa. Aqui no meu caso, o monte que Deus preparou para mim está a mais de 80 quilômetros da minha cidade. Muitas vezes você, irmão, não tem um monte físico como este ou como aquele que você vê ao fundo para estar subindo, assuando debaixo do sol, viajando longas horas de moto, passando por asfalto, estrada de terra e pedras. Mas muitas vezes você também deve subir no monte da oração dentro do seu quarto. Muitas vezes você deve subir no monte da oração, clamando ao seu Deus, ao nosso Deus Jeová, ao nosso poderoso de Israel. Quem sabe nesse momento você anda passando problemas de enfermidade. O médico muitas vezes diagnosticou um câncer, diagnosticou uma enfermidade terrível no fígado, em outra parte do seu organismo, no seu sangue, na medula, nos ossos. Mas eu posso dizer para você, suba no monte. Suba no monte, assim como o México necessita da salvação do Senhor Jesus, o Brasil também necessita, Portugal também necessita, Suíça necessita, Inglaterra necessita, Alemanha necessita, Bélgica necessita, todo mundo necessita. Irmãos em Cristo Jesus, conhecidos, irmãos em Cristo, familiares, todos nós fizemos coisas que desagradaram a Deus na nossa vida. Muitos de nós desagradamos a Deus em atitudes, em pensamentos e ações. Mas é momento para mudar. Muitas vezes as pessoas dizem, você fez isso, você fez aquilo, você era um bebum, você era uma prostituta, você era um adúltero, uma adúltera, você era um ladrão, você era um fornicário, uma fornicária. E o mundo nos acusa de dia e de noite. E a Bíblia diz que Satanás é nosso acusador, e até aquele dia que ele seja lançado ao lago de enxofre e fogo, ele continuará sempre acusando os filhos de Deus e preparando ciladas para os homens e as mulheres de Deus. Mas eu te convido hoje, que você possa
aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador. Jesus é o caminho, ele disse, ele é a verdade, ele é a vida, nada chega diante do Deus eterno se não passar por Jesus. Muitas pessoas pensam que por ser religiosos, porque andam obedecendo ritos ou tradições, irão chegar com Cristo. Não, a religião é religar o que estava rompido, o que estava destruído, e Jesus Cristo já fez isso. A própria religião daquele tempo dos judeus pregaram a Cristo, maldiçoaram o Filho de Deus, não reconheceram que Jesus era o enviado, o Messias. Mas a Bíblia diz que todos quantos aqueles que receberam a Ele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, chamados a um propósito sublime na presença de Deus. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de glória, Deus é o mesmo que atua em Portugal, Deus é o mesmo que abençoa os pastores em suas viagens missionárias, Deus é o mesmo que abençoa os missionários na África, no Oriente Médio, na Oceania, em todos os 5 continentes e aqui também no México. Aqui no México as bruxas existem, aqui no México elas andam de vassoura voando, aqui no México há tráfico internacional de crianças para roubarem os órgãos e venderem no mercado internacional. Aqui no México, nomeadamente aqui em Puebla, há o tráfico infantil de crianças. Toda semana some uma criança, uma jovenzita, que eles estão fazendo lavagem cerebral para jogar na prostituição. São os traficantes. Mas Deus, mesmo assim, com problemas inerentes a este país, e assim como problemas que tem no Brasil e outros países da Europa, África e outros mais continentes, Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus quer fazer de nós homens, instrumentos de Deus, para trazer o sobrenatural de Deus a esta terra. Eu estou aqui sozinho no alto dessa montanha. Eu estou aqui, não estou pregando para ninguém aqui. Aqui não existem pessoas físicas aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu tenho convicção, uma coisa eu tenho absoluta certeza, é que os anjos de Deus estão ao redor desse lugar. Os anjos de Deus estão fazendo a segurança desse lugar. O arcanjo de Deus está fazendo a segurança com a espada desembainhada de fogo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus dará ordem a seu respeito. Aleluia, Jesus, para que você não tropece com seu pé em pedra. E os anjos estarão para te servirem. Os anjos foram criados para servir os homens e as mulheres de Deus, para guardar os seus caminhos. E o Santo Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus que eu creio, que você crê. E se você, irmão, que acaso não crê no Espírito Santo de Deus, creia, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Oh, ricanta la massari baixeia. Aleluia. As pessoas hoje querem ser religiosos. As pessoas hoje querem levantar cavalos de batalha, porque uns trabalham no sábado, outros não trabalham no sábado. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos querem carregar uma carga que não é sua, Muitos querem ser judeus sem ser judeus e não querem cumprir tudo o que a palavra diz, querem cumprir só o que corresponde. Outros querem ser evangélicos, gospel, estar em shows gospel, estar aí alimentando os mercenários da fé que cobram altas quantidades de dinheiro para cantar nas igrejas e muitas vezes para pregar. Eu não sou contra os servos de Deus que pregam numa igreja e a igreja o abençoa a sua viagem, abençoa ele com uma oferta. Eu não sou contra. Eu sou contra sim os mercenários da fé que têm se levantado, que não querem trabalhar na obra, que não querem fazer a obra de Deus, que querem somente pregar com eloquência, pregar com uma boa dicção e levar a igreja ao emocionalismo, mas são muitas vezes como sepulcros caiados. Muitas vezes por fora estão bonitos, por fora estão bem arrumados, mas por dentro como estão, e na oração como estão, e no jejum como estão. Que Deus tenha misericórdia
misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia de muitas nações que passam por isso, mas aqueles que têm pregado o evangelho, viajado, que são pastores natos, que lutam na sua igreja para resgatar almas das mãos de Satanás, para recorrer, para buscar as almas, deixar as 99 e ir atrás de uma, e esses que visitam outras igrejas, que levam uma palavra de esperança, que levam uma palavra profética, que levam uma palavra de libertação, aleluia, esses sim são dignos para a glória do nome do Senhor de serem honrados de onde coloca os seus pés. Um pastor de verdade, irmãos, um pastor de verdade não se compra com curso teológico, um pastor de verdade, a importância sim, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprenda os princípios teológicos da palavra de Deus para não estar falando asneiras no culto, no púlpito de uma igreja, enganando o povo e levando o povo à mentira e à heresia, sim, mas principalmente, não somente a parte teológica é necessária, mas o necessário é também ter um chamado. Temos nós que temos certeza do nosso chamado, temos nós que temos a certeza que Jesus nos ama, que Ele por nós morreu na cruz do Calvário para salvar a nós, como viu os pecadores que éramos. Hoje é um dia de fé, hoje é um dia de esperança. Eu sei que a partir do momento que eu colocar este vídeo nas redes sociais, eu peço ao Senhor Jesus que venha falar fortemente ao coração dos amados irmãos, que venha fortemente falar no coração das amadas irmãs, e no coração também daqueles que não conhecem a Deus, e no coração também dos meus familiares, dos meus filhos, da minha família. Irmãos, religiosidade mata, Jesus liberta. Religiosidade aprisiona, Jesus dá liberdade aos cativos. Muitas vezes as pessoas pensam que para estar preso, para estar cativo, é porque estamos fora do caminho de Deus. Mas há muitos que estão dentro da igreja, assim como um dia eu também tive na mesma situação, que estão cativos na mão de Satanás, mesmo dentro da igreja. Entram na igreja, se fazem lá obreiros, se fazem lá crentes fiéis, mas dentro deles estão podres, os ossos estão podridos, a alma está agoniando, está agoniante, em perigo de morte, estão mortos espiritualmente. A minha vida só mudou completamente a partir do momento que eu vi que os anos de crente não são o que te leva à salvação, que o tempo de uma pseudo-experiência não é o que te leva ao trono de Deus, não é o que te leva ao trono de Deus você agregar cargos ministeriais dentro da igreja, ou você usar o melhor terno, ou usar o melhor sapato de couro de jacaré. Não. Há uma coisa muito importante que a igreja não tem aprendido, que a igreja está fugindo da regra e prática da Bíblia. Infelizmente, a maioria das igrejas não conhecem guerra espiritual, aprende batalha espiritual teologicamente, uma pincelada de leve, mas não aprende a renunciar, não aprende o ato, repreendo, cancelo, renuncio e expulso todo espírito de maldição contra a minha vida. Davi pecou, foi perdoado porque confessou seu pecado diante de Deus, mas as consequências visitam. E o que fazemos? Devemos atar, repreender, renunciar e expulsar em nome de Jesus. Se uma pessoa diz, porque o seu pai teve câncer, a sua bisavó teve câncer, você tem que ter. Você fala em nome de Jesus, eu ato, repreendo, cancelo, renuncio e expulso todo espírito de morte prematura da minha vida, fora demônios em nome de Cristo Jesus. Eu ato, repreendo, cancelo, renuncio e expulso toda palavra de maldição dita contra mim no ato da minha concepção, no ato do meu nascimento, em todo o período gestacional da minha mãe. As pessoas hoje, infelizmente, os crentes não têm aprendido guerra espiritual, não têm aprendido a levantar da sua cama e colocar a sua armadura, de Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Não sabem colocar a sua armadura e muitas vezes estão dentro das igrejas e estão enfermos lá. Irmãos, eu vim aprender guerra espiritual aqui no México, porque aqui ou você aprende guerra espiritual, ou você morre espiritualmente e até morre fisicamente. Aqui tive visitas de satânicos, visitas de sacerdotes
sacerdotisas satânicas, visita de satânicos à porta da minha casa de madrugada, que foram teletransportados de um outro lugar à porta da minha casa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: guerra espiritual tem que ser aplicada nas igrejas. O mundo espiritual tem que ser aplicado. As pessoas dizem: Jesus cura, Jesus liberta. Realmente Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz a parte dele. Mas se nós não aplicarmos a guerra espiritual, se nós não renunciarmos às porcarias, porque muitas pessoas dão legalidade aos demônios, muitas vezes na minha vida, dei legalidade aos demônios. Então eles vinham, apertavam a minha vida, destruíam a minha vida, não me permitiam que eu desenvolvesse espiritualmente, porque eu estava, como diz os mexicanos, atrapado, eu estava preso à religiosidade, mas eu não era uma pessoa liberta. E para a glória do Senhor Jesus, quando Deus me trouxe aqui para esse país, os meus olhos espirituais começaram a abrir, os meus olhos espirituais começaram a ver uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão de guerra, e aprender a valorizar a espada que Deus nos dá para guerrear, a couraça da retidão, o capacete da salvação e os pés calçados do evangelho da paz. Oh, ricanta rabalabassuri delemicanta rabaxaia. Aqui tenho aprendido isso. Eu aconselho você, pastor, eu aconselho você, obreiro, mesmo você, pastor, que tem mais teologia do que eu, que sei pouco de teologia, mas você tem muita teologia, que bom, Deus te abençoe. Isto é uma bênção na presença de Deus, mas aprenda a entender o mundo espiritual com mais atenção, Por quê? Porque na palavra de Deus nos ensina a usarmos e sermos guerreiros, porque a palavra de Deus nos ensina a estarmos preparados como guerreiro. Devemos realmente atar, repreender, renunciar e expulsar. Os demônios têm legalidade sobre nós? Como tem legalidade? Em que momento, em que forma demos legalidade a eles? Então, isso é o que os obreiros têm que aprender, os pastores têm que aprender, e que eu aqui obrigatoriamente estou aprendendo por graça e misericórdia de Deus. E posso garantir a você, amado irmão, que isso funciona porque está respaldado pelo sangue de Jesus, está respaldado pelas armas que o Senhor nos deu, pela espada que Ele nos deu, pelo capacete que Ele nos deu, pela couraça que Ele nos deu, pela proteção. Aleluia! Você, amado irmão pastor, ou você, irmão empresário, quem quer que seja que está assistindo esse vídeo, se você quer abençoar nós aqui no México, estamos aqui para começar um grande trabalho social nos presídios, um trabalho levando a luz do Evangelho em meio às trevas dos presídios. Estamos com um trabalho aqui, para começar um trabalho de evangelização dentro de um presídio aqui de Puebla. Estamos também para começar um projeto de um gabinete dentário aqui também. Eu já estive falando isso em outro vídeo anterior. Você que quer nos abençoar, que quer doar o seu tempo vindo aqui no México, subindo aqui conosco, aqui no monte, aqui na montanha, para orar a Deus, evangelizar nas ruas, fazemos visita, será muito bem-vindo. Você quer nos abençoar aqui para que nós terminemos de comprar os materiais que faltam para o projeto social do gabinete dentário, para que depois vamos começar o projeto de apoio escolar e, por último, o comedor para crianças? Entre em contato conosco, ore por nós, abençoe a obra de Deus. Muitas vezes as pessoas abençoa a obra de Deus na sua igreja e muitas vezes não sabe se o dinheiro de missões está chegando no destino para os missionários que estão fora do Brasil ou de outro país. Eu glorifico a Deus pela vida da DEVIP, pela vida do pastor Roberto Souza, pela vida do pastor Marcos Bandeira, pela vida do pastor Radamés Gonzaga, que não medem esforços e estão abençoando a casa de Deus com uma quantia mensal. Já faz um ano tem abençoado nossa vida aqui, mas ainda, irmãos, é insuficiente por tudo que temos que fazer, mas Deus tem levantado provedores, Deus tem levantado mantenedores. Deus abençoe também o pastor Joel Gomes, ali de Los Angeles, Estados Unidos, que ali nos presentearam com uma moto que, graças a Deus, e esta moto, eu vim até esse lugar aqui e usamos a moto na obra de Deus. Amém, irmão? Se você quer nos ajudar, entre em contato conosco através do nosso e-mail,
adpueblamexico@gmail.com. Repetir novamente, adpueblamexico@gmail.com. Ou entre no nosso site www.adpuebla.ws. Atenção também os irmãos de habla hispânica que querem nos bendecir na obra missioneira aqui em México, em el estado de Puebla, en la capital Puebla, que querem bendecir nosotros. Entrem em nosso website e tenham as informações necessárias para que puedan aportar nesta obra missioneira. www.adpuebla.ws. Repetindo, www.adpuebla.ws. Amém? Deus lhe bendiga a todos, em nome de Jesus. Envie seus pedidos de oração para nós. Na próxima sexta-feira trazemos aqui no Alto da Montanha para estarmos orando por vocês. E cada 2 meses estaremos fazendo uma vigília de oração aqui à noite, aqui no rancho com as irmãs da igreja e aqui na parte de cima com os varões. Envie seus pedidos de orações para o nosso e-mail, envie seus pedidos de orações para a nossa web rádio, que para você acessar a web rádio tem um link sempre que todos os dias estou compartilhando no Facebook, que é dyb.fm/guerreiros, sem o i, guerreiros, sem i, porque é em espanhol, de Cristo. Amém? Entre em contato com nós outros e abençoe esta obra missionária em terras mexicanas. Deus abençoe a todos, que a palavra que foi compartilhada agora aqui no México, às 10 e pouco da manhã, venha falar melhor ao seu coração em nome de Jesus.